Muito bem, muito boa tarde a todos. Pedir naturalmente desculpa pelo atraso, estava programado para 1 hora, mas como disse aqui o nosso Presidente da Associação 25 de Abril, eu tive de ir, estava aqui em Lisboa e depois de jantar de ontem tive de ir a Vila Real, ao Porto, Vila Real e depois voltar. Mesmo assim acho que acabei de conseguir cumprir as 2 da tarde, que era o melhor que podia, em função das horas que tinha estabelecido. Agradecer naturalmente o convite e dizer que é sempre com muito gosto que venho aqui, justamente por aquilo que esta associação representa. E não é por ter uma tendência um pouco mais à esquerda do que a minha, que isso possa influenciar no que é que seja, não influencia nada. Não é? De maneira que é aqui, com muito gosto que eu venho, e estive a pensar, bom, e o que é suposto, o que é adequado poder dizer na Associação 25 de Abril. Podia dizer muita coisa, não posso dizer tudo, e então achei que poderia fazer uma primeira apreciação àquilo que é a minha leitura da... Está um bocado... Vai, a minha leitura... A minha leitura da situação do regime que nasceu em 25 de Abril, e depois uma leitura já mais de conjuntura da situação política atual. E tentar ser razoavelmente sintético para depois passar à fase de conversa que acaba por ser até a mais interessante, porque aí se percebe mais o que é que as pessoas querem, com as perguntas percebem-se mais ou menos os temas que mais gostariam de ouvir. Eu, relativamente à radiografia que faço à situação do regime neste momento, é uma radiografia, vamos lá ver, negativa, embora o faça com compreensão. O que é que eu quero dizer com isto? De 1976, que é a data da Constituição até hoje, passaram-se, ou praticamente passaram-se 43 anos, estão quase a fazer 43 anos. E de 1933 a 1974, de uma Constituição à Revolução de Abril, passaram-se 41 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Esta Constituição já tem mais tempo do que teve a outra Constituição. E sempre foi assim, é assim ao longo da vida e sempre foi assim também ao longo da história. O tempo, naturalmente, desgasta-nos, não é? A última vez que eu estive aqui foi salvo erro em 2014, de 14 para aqui já estou um pouco mais desgastado, eu próprio, não é? Menos cabelo, mas não sei o quê. E os regimes também se desgastam como tudo na vida. E, portanto, aquilo que aconteceu de 74, ou 76, vai lá, de 76 até hoje, é um desgaste normal do tempo, particularmente numa época em que a sociedade muda tanto e tão depressa que rapidamente se alternam as circunstâncias envolventes. E, portanto, se o regime não se transforma, não se adapta aos novos tempos e não faz as reformas necessárias, fruto de um enquistamento normal, não é? Naturalmente que ele vai se tornando desadequado àquilo para que deve servir. E é isso, sinceramente, que eu sinto. Eu sinto uma falta de eficácia do regime para resolver os problemas dos portugueses. A falta de eficácia que eu digo do regime, o que eu quero dizer com isto, para ser bem entendido, é que nós temos hoje menos democracia. Não é dizer que a democracia não serve, temos de inventar outra coisa. Não, o que eu digo é exatamente o contrário. A democracia tem-se degradado e as reformas que temos de fazer têm de ser no sentido de voltar a dar eficácia e força à democracia e ter mais democracia. Nós hoje temos, quando eu digo menos democracia, quero-me referir a isto e faço com toda a convicção, é uma leitura que eu faço há muitos anos. O poder hoje é um poder que está muito mais fragmentado, não é? E o poder político é um poder político que está mais fraco, mais desacreditado, mas nem é bem o mais desacreditado. Eu acho que ele está mais desacreditado, em primeiro lugar, porque está mais fraco. É uma situação de bola de neve. Como está mais fraco, não está capaz de resolver os problemas, e como não resolve os problemas, fica também mais desacreditado, e ao se desacreditar mais fraco fica. E, portanto, nós hoje, quando temos um qualquer problema público para resolver, quando o governo, que é quem tem de defender o interesse público,
E é o que defende. O poder político é aquele que defende o interesse público. Se não o defende, já está tudo distorcido, lá teremos a tal corrupção, outra vez. Não vou pensar nisso, estamos a falar um poder político sério, quer defender o interesse público e defronta-se muitas vezes com interesses setoriais e com interesses individuais, e há um choque natural. E esse choque em democracia é natural, não há problema nenhum. E tem de haver diálogo e tem de haver tolerância. Só que depois, no limite, na hora H, o interesse público tem de se sobrepor ao interesse individual e ao interesse setorial. E aquilo que nós vamos assistindo ao longo do tempo tem sido ao enfraquecimento disso. Ou seja, em demasiadas circunstâncias, os interesses setoriais, para já não dizer individuais, que também os há aqui, conseguem ser mais fortes que o próprio poder político. Isso significa menos democracia. Quando os interesses setoriais e os interesses individuais, em muitas circunstâncias, se sobrepõem àquilo que é o interesse coletivo, nós temos menos democracia. E é neste sentido que eu digo que a democracia se tem vindo a enfraquecer, se tem vindo a esvanecer. E é preciso olhar para o que temos à nossa frente e cuidar de fazer reformas que revitalizem a democracia e que possam dar mais poder a quem tem o poder e o dever de defender o interesse público. Isto para mim é notório. Não vou comparar naturalmente com 74, 75 ou 76, porque aí é uma situação atípica, estamos à procura do equilíbrio, isso é lógico, mas se eu depois for comparar com os anos 80 ou com os anos 90, naturalmente que sentimos que isso tem vindo a degradar. E tem vindo a degradar por razões óbvias e por razões lógicas, porque não nos reformamos, não nos ajustamos às novas realidades, e as novas realidades vão tendo cada vez mais força e vão se sobrepondo, e é este o resultado que nós temos. Se nós olharmos, por exemplo, ao funcionamento dos partidos políticos, eles próprios também enquistados, e muitas vezes presos por compromissos que não deviam prender a ação, mas se nós olharmos lá para trás, para a história, isto foi sempre assim. Se nós vemos os partidos políticos no fim da monarquia, olharmos para os partidos políticos praticamente durante toda a Primeira República, nós também verificamos as dificuldades de funcionamento na Primeira República e a degradação que eles foram tendo na monarquia até ao fim dela, até ao fim da monarquia e ao princípio da República. Portanto, uma vez que se passaram estes 40 e tal anos, é também lógico que, se não se adaptaram aos tempos que mudam mais depressa do que se mudavam há 100 anos atrás, que podemos esperar nós, senão uma degradação da situação. É por isso que eu, primeiro, identifico uma série de reformas estruturais que o país precisa, e que, se não forem feitas, não só castram o seu desenvolvimento, como a própria democracia, e é por isso. E o que é que são essas reformas estruturais? Essas reformas estruturais são o somatório de ajustamentos, primeiro de ordem conjuntural e depois de ordem estrutural, que não foram feitos. O que é que eu quero dizer com isto? Ajustamentos de ordem conjuntural são erros de governação normais. Pronto, isso todos os governos têm, como é lógico. E erros de governação dão desintonias que, a seguir, necessitam de um ajustamento mais de ordem estrutural. Aí já é preciso um pouco mais de coragem para o fazer. Digamos, são reformas, mas ainda não são profundamente estruturais, são ajustamentos de ordem estrutural. Não é só aumentar ou baixar a taxa do IVA ou do IRS, é, por exemplo, mexer no código. Não é? É uma reforma que pode ser feita por um governo, já tem um toque de estrutural. De cada vez que não se faz isso, o somatório dos ajustamentos estruturais não feitos dão um grande desequilíbrio, que depois só se resolve com uma reforma estrutural. No passado, se não fosse em democracia, isto resolve-se com uma revolução. O que é uma revolução, senão uma sociedade que enquistou em definitivo e que já não tem hipótese mais nenhuma de ela por si só se revitalizar? É assim que se dão as revoluções, algumas guerras também por essa via, mas é assim que se dão as revoluções. Já não há forma de o fazer equilibradamente e justamente, tem de ser à pancada. Pumba, arrebentou e nasce uma coisa nova, com todas as injustiças que isso normalmente acarreta, porque é feito à força. Bom, a democracia tem dentro de si virtualidades que permitem que não seja assim, que seja através de reformas, que não se tenha de chegar a um momento de enquistamento total da sociedade. Nós temos de perceber isso
e ter a coragem necessária para aproveitar as virtualidades da democracia para fazer as reformas que salvam essa mesma democracia. E há aspectos que, enfim, uns são eminentemente políticos, reformas eminentemente políticas, políticas são todas, mas uma mais de perfil político, outras mais de perfil de governação. Por exemplo, fazer uma reforma do sistema político, não é? Que acarreta a forma de eleger os deputados, reformas no funcionamento dos partidos, etc. É uma reforma eminentemente política que tem de ser feita. Mas não é porque em 1976, quando se fez a Constituição, se fez mal. Não se fez mal, fez-se bem. Eu, se estivesse lá, tinha votado o sistema eleitoral. Então porquê é que não se de eleger deputados por distritos? E porquê é que as câmaras não vão ser eleitas desta maneira? Está certo. Só que passaram 40 anos, enquistou, desgastou-se, arranjou truques e tiques e tá. Eu costumo dar esta imagem, gosto muito desta imagem, porque acho que ilustra bem o que eu penso da forma como a sociedade está a evoluir. Imaginemos a sociedade um sistema de rodas dentadas. Mexo na primeira e elas mexem todas até lá ao fim. O que é que acontece? Ao longo do tempo, houve ali uma que encravou e já não mexe. Depois outra que encravou e já não mexe. Depois outra que encravou e já não mexe. E eu mexo aqui e muitas já não mexem e lá à frente se calhar já não consegue chegar ao movimento. E a dada altura eu mexo, já não mexo nada. Porque umas puxam as outras e a sociedade está muito neste género. Ou seja, está enquistada em muitos dos seus setores. E quanto mais enquistada está e mais interligação há entre os setores, mais difícil se torna fazer essas tais reformas. Mas que eu acredito que é possível em democracia, que se não fosse a democracia era uma questão de tempo, ia cair também o regime. Ia cair por desgaste como sempre caíram ao longo da vida. E, portanto, é por isso que eu me bato muito para que sejam feitas essas reformas estruturais, para que seja feita a reforma do Estado, por exemplo, seja na vertente da gestão do Estado, seja na vertente da governação do Estado. Governação do Estado tem muito a ver com descentralização. A gestão do Estado tem a ver com a gestão propriamente dita dos seus departamentos, tem a ver mais com a desconcentração, para não estar tudo concentrado em Lisboa e no litoral, ou em Lisboa, Porto e um bocado no litoral. Portanto, a reforma da justiça, que eu entendo absolutamente vital para um saudável funcionamento de um Estado de direito democrático, uma reforma da segurança social, não porque haja problemas na segurança social daqui por um ano ou 2 ou 3, mas para que nós possamos ser honestos para com as gerações que vêm atrás, e eu tenho a certeza que a economia paga as reformas das pessoas daqui por 20, 30 anos, porque é das coisas mais sérias que há. Eu começar a descontar com 20 e tal anos para quando tiver 70, eu tenho que ter um contrato social que permita que está lá mesmo o dinheiro para... O dinheiro não está, como é evidente, a 40 anos de distância, mas que a economia está a funcionar e o sistema está de uma tal maneira que, salvo terremoto, uma guerra, sei lá bem o quê, mas em circunstâncias normais o sistema é sustentável. Portanto, todas estas reformas são reformas absolutamente vitais para todo o equilíbrio da sociedade e para toda ela funcionar de uma forma harmoniosa que, como digo, não tem funcionado tanto assim. É por isso que não é, como dizem os comentadores e tal, que nos ensinam como é que as coisas se fazem e a gente tem de aprender, isto não é nenhum líder frouxo, é alguém que tenha convicção profunda que o país precisa disto, precisa de entendimentos entre os partidos, no sentido de fazer as reformas, que só com entendimentos é possível. Uma reforma da justiça, nem que um partido tenha a maioria absoluta, não tem força para a fazer, se for para fazer direito, de cima a baixo, não é? Desde coisas pequeninas a coisas mais relevantes. Uma reforma como a descentralização não é para ser feita por um partido nem que tenha a maioria absoluta. Tem de ser um consenso, não tem de ser um consenso nacional, mas tem de ser o mais amplo consenso possível. Portanto, estas reformas, ou porque é preciso força política, ou pela sua natureza exige um consenso, a revisão do sistema político propriamente dito, nem é preciso grande conversa, porque o imperativo constitucional, e bem, tem de ter uma maioria alargada, não é alguém agora tem 116 deputados e muda o que quer. Portanto, por imperativo constitucional, e bem, portanto, são aspectos absolutamente fundamentais. É por isso que, defendendo eu isto há muitos anos, e tendo eu esta visão da forma como o regime tem evoluído, e isso me preocupar a sério, porque ainda por cima
aquilo que acontece se nós não revitalizarmos a democracia, nem sequer sabemos bem o que é. Eu acho que tenho uma intuição do que é. Antigamente, nos outros regimes, nas transições dos regimes, nós sabíamos sempre o que é que pode vir a seguir, ou quem quer vir a seguir. Não é? Quando estávamos na democracia absolutista, quem queria vir a seguir era a monarquia constitucional, geraram-se as tensões, um ganhou, outro perdeu, acabou a ganhar naturalmente a constitucional. Depois as tensões entre a monarquia e a não monarquia, sabíamos que era para vir a república, e depois veio a primeira república e as tensões que havia era para vir uma ditadura, e depois da ditadura era para vir uma democracia. Nós sabíamos sempre as tensões, hoje não. Hoje, se a democracia falhar, como eu estou a dizer, o que é que vem a seguir? Não vem uma ditadura clássica, não, quer dizer, há 20 anos, ninguém, hoje em dia é uma eternidade, não sei, mas no imediato não há perigo disso. Agora, o principal, e isso eu tenho a certeza que é o que acontece, é o enfraquecimento da democracia. E, portanto, se nós pegarmos no contrário de democracia e considerarmos que o contrário de democracia é ditadura, se dissermos desta forma simples, então se a democracia se enfraquece, vai aparecer uma ditadura. Só que não é ditadura clássica, não é está ali um ditador que manda e a gente obedece e sabemos que se o deitarmos abaixo isto muda. Não. É a ditadura de diversas minorias. É a ditadura de, em cada momento, perante cada momento em concreto, a democracia não tem a força para se sobrepor àquele interesse setorial ou àquele interesse individual. E, portanto, é cada vez mais a capacidade de defender o interesse público é menor e a capacidade dos lobbies conseguirem defender os seus interesses é maior. Nós olhamos hoje para a sociedade e nós vemos isso em muitas circunstâncias, às vezes até o desejo de se fazer justiça para com um setor, mais aí do que individual, mais para com um setor, e a quase incapacidade da sociedade de o conseguir fazer, estando a sociedade carregada de razão muitas vezes. Portanto, o que eu acho é que, se olharmos para isso, se dissermos que o contrário de democracia é ditadura, isto não é bem linear assim, mas se o contrário é ditadura, que neste caso não é bem, então teria, em cada circunstância, uma ditadura sem rosto, quase, quer dizer, em cada circunstância tem rosto, mas depois no todo não há uma ditadura propriamente dita. Há a incapacidade de defender o interesse público com a força que se exige e com a eficácia que se exige. E esta é a minha preocupação e, portanto, quando cheguei à liderança do PSD, não é cá porque depois das leituras que fazem, que quer o Bloco Central, ou só quer ser vice-primeiro-ministro, ou só quer isto, ou só quer aquilo, isso é leitura feita por quem não tem as convicções e por quem anda ao sabor da onda. Não ando ao sabor da onda, eu ando ao sabor das minhas convicções mais profundas. E se eu entendo que deve haver entendimentos para fazer as reformas que o país precisa, não é por razões de ordem tática que eu deixo de o fazer. Sendo que, como também não sou, acho eu, louco, nem destituído de razoabilidade, percebo que em 2018 isso era um imperativo nacional fazer-se, e espero que em 2020 também o seja, em 2019, com 3 atos eleitorais, ou pelo menos 2 mais um é lá na Madeira, aqui no continente não temos tanta ação sobre ele, mas com 2 atos eleitorais, é lógico que 2019 é um ano para marcar as diferenças. Não é para procurar esses entendimentos, isso é normal, como eu costumo dizer, tem eleições europeias no dia 26 de maio, não vou no dia 25 de maio assinar um acordo com os outros partidos, não faz sentido, seria até ridículo, isso todos percebemos. 2019 é um ano, não é atípico, é um ano de eleições, de vez em quando há estes anos, como é lógico, e portanto é momento para exacerbar as diferenças e não procurar juntar o que nos une. Em 2018 teria sido possível e por isso eu fiz esse esforço. Em 2020, 21, 22, espero também que, ou eu, ou se não for eu quem estiver, que o faça, porque o país precisa mesmo disso. Portanto, não é cá não querer fazer oposição, não querer marcar as diferenças. É dar um contributo, porque tenho a consciência que o líder da oposição, que a oposição, mas particularmente o líder da oposição, é uma peça nuclear para que isso aconteça. O primeiro-ministro, não é este primeiro-ministro, um primeiro-ministro, está normalmente disponível para fazer as reformas com os outros partidos. É lógico que ele quer fazer, quer trabalhar, quer andar para a frente. Os outros partidos é que estão normalmente na retranca porque dizem, se faço as reformas ele é que tira os louros e eu não quero isso. Ora, isso é pensar no interesse partidário, não é pensar no interesse nacional. E por isso eu acho que o líder da oposição tem um papel, seja ele quem for, o líder da oposição, e de que partido for, não interessa, tem um papel nuclear para facilitar ao país aquilo que o país precisa, e neste caso concreto do regime, para melhorar, revitalizar
o regime político. E, portanto, uma das vias, digamos assim, que eu tenho estado a fazer enquanto líder do PSD, é justamente a tentativa de reformar, porque esta é a palavra correta, não é uma revolução, é uma reforma, é uma evolução dentro do meu próprio partido, que é, consoante se queira ver de um ângulo ou do outro, ou é o maior ou é o segundo maior. Se olhar para o Parlamento é o maior, se olhar para as autarquias é o segundo maior, mas é um dos dois grandes partidos. Em qualquer um terá de ser feito, mas particularmente nos dois grandes partidos. E, portanto, para atenuar a distância que há entre a população, entre as pessoas e os partidos políticos, e esta é uma verdade absoluta, isto é um facto, isto não é uma opinião. Quem achar que é uma opinião, dizer que há uma distância, há um afastamento das pessoas relativamente aos partidos, não está consciente do problema, porque isto é um facto, e não é só medido pelas abstenções, pelo nível de abstenção nas eleições, é medido no cotidiano pelas opiniões das pessoas, e aqui, em quase tudo, há uma diferença muito grande entre a opinião pública e a opinião publicada. Aqui a diferença é muito menor. A opinião publicada diz muito mal dos partidos, mas se nós formos à rua, a coisa não é muito diferente. Portanto, aqui as coisas batem certo. E, portanto, aquilo que eu acho que é o dever de qualquer líder partidário é ter uma estratégia justamente no sentido de evitar esse divórcio que tem vindo a haver e que resvala depois para movimentos de caráter mais extremista. Tem sido mais extremista à direita, porque do 25 de Abril até aqui foi mais marcado à esquerda, logo o contraponto fica à direita. Se tivesse sido mais à direita, o contraponto agora nascia à esquerda. E por isso é que, na minha leitura, têm sido movimentos mais de ordem à direita. Em Portugal, pois na Europa também tem sido um pouco assim, as realidades não são as mesmas, mas eu em Portugal leio assim, e felizmente que em Portugal também esses movimentos têm uma força muito reduzida face àquilo que já conseguiram noutros países. E isto tem três eixos fundamentais que eu estou a tentar, alterar no PSD. É a questão da clarificação ideológica, que eu acho que é muito importante. Naturalmente que eu faço a clarificação ideológica no sentido da social-democracia, mas eu nem estou a dizer isso já sou eu e o partido que eu entendo e sempre vi como social-democrata. Não, é que os partidos têm de fazer essa clarificação ideológica. Não com a rigidez de 74, 75, 76, os tempos são outros, mas com balizas, porque um partido não pode ser uma frente eleitoral ou um albergue espanhol onde cabe cá tudo, porque é precisamente em nome das eleições, em nome dos votos, ao se abrir completamente e aceitar tudo e mais alguma coisa, que se descaracterizaram e ao se descaracterizarem deixam de ser um farol para a população. Portanto, tem de haver um farol, tem de haver uma luz, tem de saber para onde estamos a ir. Agora estou a falar em termos ideológicos, para onde estamos a ir. Não muito apertado, no sentido relativamente largo, mas no caso do PSD, que é um partido social-democrata, onde cabe efetivamente gente que pode ter um pendor um bocadinho mais à esquerda, gente pode ter um pendor um bocadinho mais à direita, não é uma coisa muito rígida, mas não podemos dizer que somos socialistas ou que somos liberais. Não somos, porque se couber cá tudo, descaracterizamos-nos, como é evidente, e ao nos descaracterizarmos, não temos a respeitabilidade da população. É uma questão de tempo. Vale para o PSD, vale para todos. Vale para todos. Não temos que ter a rigidez do Partido Comunista, em minha opinião, mas vale para todos se nós não tivermos essa definição. E, portanto, é essa definição que por onde eu comecei, digamos assim, para que se perceba. Em termos de votos, aceito os votos todos. Eu votava no Bloco de Esquerda ou no PC, votos, aceito todos. Agora, no partido, quero todos, não dispenso nenhum, mas que se identificam ideologicamente com o partido. Aqueles que não se eram disparate, e eu dizia, eu estou no PCP, você não quer mudar para aqui, isto não é nenhum clube de futebol, estas coisas não se assina aqui por 3 meses ou por 4 meses fazer uma época. Portanto, esta identificação ideológica é importante fazer. Depois, o modo de funcionamento dos partidos, seja na sua vertente administrativa, na sua organização, porque depois contam-se histórias da forma de funcionamento dos partidos que só descredibilizam, como todos sabem. Seja na vertente financeira, no próprio equilíbrio financeiro, não pode um partido dizer que quer pôr as finanças de um país em ordem e não ter as suas finanças dentro equilibradas, e que nós sabemos que esses problemas também existem nos partidos. E depois, finalmente, uma vertente essencial, que é o tentar encontrar
novas formas e novos espaços de militância, porque os partidos tal como estão, não são atrativos para as pessoas entrarem. A pessoa entra para militante num partido e depois praticamente não lhe acontece nada, fica com um cartão de sócio. Como não joga ao domingo, não é como eu costumo dizer, não dá para ir ver o jogo, para que é que dá o cartão de sócio? Tem de dar para alguma coisa. Tem de haver atividade política nos partidos. E é aí que estamos a tentar fazer uma transformação grande, com a criação de aquilo que eu chamo de Conselho Estratégico Nacional, que é justamente, tem 16 secções, que são secção de saúde, de educação, de agricultura, de economia, de assuntos europeus, de defesa, disto, daquilo, para que as pessoas possam militar dentro do partido em razão dos temas e das matérias que mais gostam e mais interesse têm. E ao militarem realmente nessas matérias, trocando informação, trocando conhecimentos, construindo ideias, é que permitem que um partido funcione de forma diferente. Eu não sei se vai funcionar. Isto nasceu agora, há menos de um ano, é informal, não está sequer metido nos estatutos do partido, mas é a busca de ter novos espaços de militância para tornar o partido atrativo e conseguir trazer as pessoas de fora para dentro por alguma razão. Está, olha, inscreve-te no partido. Porquê? Pá, já está o António Manuel, dás-te bem com ele, vamos. Isso não é nada. Portanto, é este o esforço que se tem feito. E um esforço diferente também, que eu estou convencido que se as pessoas entenderem, simpatizarão naturalmente com isto, a sociedade, não digo depois as massas associativas partidárias, isso é outra coisa, mas a postura que eu há bocado falei, de abertura para, em cada momento, equacionar primeiro o interesse nacional, primeiro o país e só depois o interesse partidário. Não é fácil isto, parece uma coisa simples. É simples na teoria. Primeiro o país, depois na teoria. Porque na teoria é o contrário. Na teoria diz assim, não, primeiro eu, depois o partido que me vai pôr lá no lugarzinho que eu quero e depois o país. Na teoria ninguém aceita isto. Na teoria. Quando passamos para a prática, este princípio está muitas vezes em vigor e na prática a teoria é outra, não é? Portanto, praticar isto, não é? Praticar isto não é fácil e é por isso que eu tenho tido muitas vezes muita contestação, justamente porque saio fora da caixa, como se costuma dizer, saio fora daquilo que são os padrões normais. Não é que eu não os conheça, não é que eu não saiba, que eu já cá andava, já tinha alguma atividade política antes do 25 de Abril, quer dizer, já cá andava há muitos anos, eu também sei. O mais fácil eu sei, o mais difícil é que é mais complicado, como me digo. E, portanto, a postura de procurar, não tanto, no ano 2019, repito, que é um ano com características diferentes, mas na postura política do dia-a-dia, procurar sempre estar de acordo com o interesse nacional. Nem que para isso seja necessário, como é evidente, estar de acordo com o governo. Mas porquê é que um líder da oposição tem de estar sempre em desacordo e sempre a dizer mal do governo? Nem é assim que ganham eleições. Assim, quando muito ganham eleições, se o outro for tão mal que tenha de sair. Já aconteceu, já tivemos diversas eleições em Portugal que foi assim. O que está lá é tão mal, que tem mesmo de sair. E quem está na estação entra no comboio. Mas, por norma, não é assim. As pessoas não votam. Olha, tenho ali aquele líder da oposição, ou presidente de um partido da oposição, seja o que for. Eu vou votar nele porque ele diz muito bem mal do governo. Mas isto não é matéria para se votar em ninguém. Não, vou votar nele porque ele apresenta uma alternativa a esta governação. É isto que tem de ser construído. Mas aquilo que normalmente o sistema atualmente está habituado é dizer mal por tudo e por nada, discordar de tudo, até pode defender branco. De repente, se o governo defende branco, a gente passa a dizer preto só para discordar. E as pessoas vão entendendo isto. E isto descredibiliza também a atividade partidária. E é por isso que eu dizia, e continuo a dizer, que se as pessoas entenderem lá fora, é evidente que também os outros partidos vão ser empurrados para esta atitude, porque é isto justamente que as pessoas querem, as pessoas lá fora não querem outra coisa que não seja procurarmos todos o interesse nacional. Dito isto, só para também não sair da questão da conjuntura e ir para o ano também de 2019, depois podemos, se quiserem essas perguntas, podemos falar. Eu só queria dizer também o seguinte, a minha leitura daquilo que foi a governação ao longo destes 3 anos e tal, e na prática do que vai ser agora até outubro, enfim, o orçamento está aprovado, está tudo mais ou menos desenhado, é uma leitura negativa. E não é negativa pelo facto
de eu ter de dizer que é negativa porque estou na oposição e estamos lá em 2019. Não, efetivamente, não é negativa em tudo e, portanto, eu não vou apontar 100 defeitos, mas há aqui aspectos nucleares. Aquilo que eu considero mais grave, a falha mais grave, é o facto de não haver uma estratégia da parte deste governo, nunca ter havido uma estratégia de crescimento económico sustentado. Aquilo que houve da parte deste governo foi sempre um aproveitamento da conjuntura, ou seja, crescimento económico que antes não tivemos. Esse crescimento económico gera naturalmente folgas. Se somos mais ricos e, portanto, mais produto interno bruto, é mais produção e mais riqueza. Se produzimos um pouco mais, temos mais dinheiro, e esse mais dinheiro que temos, podemos, enfim, dar os destinos que entendemos que devemos dar. E aquilo que foi feito por esta solução governativa, que não é só este governo, é o governo e a respectiva solução governativa, foi sempre no sentido de fazer um contraponto imediato àquilo que foi o tempo da Troika, só que o tempo da Troika foi um tempo muito especial. E, portanto, não era necessário fazer esta clivagem tão forte e dizer agora é exatamente ao contrário, porque exatamente ao contrário também não acautela o futuro do país. E, portanto, tudo aquilo que foram folgas foram destinadas à distribuição e essa distribuição não surtiu sequer o efeito que o próprio governo e a solução governativa pretendem, principalmente o governo. Porquê? Porque quando um governo está a distribuir o que tem, não tinha muito, mas o que o crescimento económico permitiu, a última coisa que espera é que haja um descontentamento nacional à escala que há, traduzido principalmente nas greves. Estas greves e este descontentamento, estava eu à espera que surgissem mais à frente, quando o ciclo económico viesse abaixo e não fosse possível o governo, enfim, estivesse quem estivesse lá, daqui por uns tempos pode perfeitamente estar lá outro, e aí é que podia haver descontentamento. Não. Há descontentamento neste momento, que é o momento em que mais distribui. Em 2019, ainda por cima, mais distribui. Em minha opinião, na leitura que eu faço para justificar semelhante coisa, é que o governo fez um discurso de tal maneira otimista e de tal maneira em contraponto ao passado recente, que levou as expectativas a uma tal ordem de grandeza que, apesar da distribuição, as pessoas não se sentem confortáveis e saciadas nos seus desejos, legítimos desejos, como é evidente, mas que depois, infelizmente, tem uma barreira que é a capacidade do país. E isto é mau, e é particularmente mau, por não se ter, como digo, construído essa estratégia. E essa estratégia, para se construir, tinha de olhar para as variáveis fundamentais do crescimento económico, que têm de ser as exportações e o investimento. Pode crescer pelo consumo público, pelo consumo privado, pelas exportações ou pelo investimento. Pelo consumo público ainda seria pior, pelo consumo privado é um pouco o que se pretendeu, mas eu não concordo, porque o consumo privado, em minha opinião, é a consequência. O consumo privado é o que nós queremos. O consumo privado não deve ser o motor do crescimento, deve ser o que nós queremos conseguir depois do crescimento conseguido pelas variáveis da produção, diretamente para a produção. Portanto, as exportações e investimento. E não houve nenhuma política justamente destinada a conseguir mais fomento das exportações, apesar dos mercados externos que cresceram e elas cresceram por essa via, e acima de tudo não houve uma política de apoio ao investimento, nem público, também não há muito dinheiro, mas ainda foi pior, para cumprir as metas do déficit e não cortando as despesas correntes que cortaram no investimento público, mas não houve políticas de apoio e de facilitação do investimento privado. Políticas públicas, não estou a dizer subsídios, políticas públicas, mexer nas variáveis que são determinantes para que o investimento possa progredir. O segundo aspecto negativo tem a ver com a degradação dos serviços públicos. Nós, há muitos anos, que não assistíamos a uma degradação tão grande dos serviços públicos. Nós aqui, naturalmente, temos de fazer uma certa relatividade, como em tudo na vida. Obviamente que os serviços públicos hoje, a funcionarem mal, estão melhor do que há 40 anos a funcionarem bem. Mal fora também, como é lógico. Mas, se eu olhar àquilo que é a evolução, naturalmente que a evolução recente dos serviços públicos é uma evolução de degradação. Este governo não herdou o Serviço Nacional de Saúde a funcionar um brinquinho e sem problemas e sem lista nenhuma de espera. Isso é mentira, claro que não. Mas de lá para cá, com este governo, piorou. Tudo isso piorou. E, portanto,
Estou a falar no Serviço Nacional de Saúde, que é o expoente máximo, mas do modo geral dos serviços públicos, a ferrovia, por exemplo, também não herdou os comboios novinhos, as linhas novinhas e tudo a funcionar. O problema não é isso é evidente que não. Eu não gosto nada de exagerar, porque senão lá estou, como dizia há bocado, vou votar nele porque ele diz muito bem mal. Não, quer dizer, isto não há que dizer muito bem mal, há que dizer a verdade. Agora, o que é que se fez para consertar o problema dele? Nada, portanto, piorou, não é? Agora alugam-se umas carruagens, as carruagens não têm motor, mas há umas máquinas com motor, o motor cai no meio da linha, ainda por cima aquilo é alugado aos espanhóis e tal. Portanto, a CP tem um passivo de todo tamanho, a ser verdade, a lista que saiu num jornal online sobre os devedores da Caixa, a CP é de largo maior, claro que tem poucas imparidades, porque aquilo na prática é dívida pública, deve ter o aval do Estado, e portanto não é preciso fazer as imparidades tem ali uns 2 ou 3 milhões de imparidades, mas depois a dívida é de 600 e tal milhões, mas aquilo mais dia menos dia acaba por ser absorvido na dívida pública, ou seja, enfim, impostos nossos que vamos ter de pagar. E portanto há a componente da degradação dos serviços públicos, há mais diversos níveis, ao nível da segurança, por exemplo, também, ao nível do funcionamento da proteção civil. E depois, enfim, espero que a coisa não seja uma regra generalizada no quadro das Forças Armadas, mas a questão de tanques é uma questão grave, não é? E acima de tudo, do ponto de vista simbólico, ainda abaixo de grave, não é? E que também tem a ver com a segurança, principalmente que é o expoente máximo da segurança nacional, que são as Forças Armadas, elas próprias, enfim, são assaltadas através de uma rede como se fosse um galinheiro, e isso naturalmente em termos é assim, e depois roubou e foi esconder as munições em casa da avó, não é, que vivia ali perto. É verdade, foi assim que as coisas começaram. Finalmente, há a questão do discurso político do governo, que é em grande medida responsável também depois pela onda de descontentamento, e que tem a ver com a forma como este governo faz a sua comunicação, que fala de uma forma errada, em minha opinião, mas para quem o quer fazer assim, de uma forma inteligente. Aquele que não é inteligente conta uma grande mentira, não é? Alguns são muito inteligentes e conseguem controlar muitas mentiras, mas é uma questão de tempo, ninguém é infinitamente inteligente e aquilo acaba por se descobrir. E, portanto, quem é inteligente, em princípio, não mente. Agora, há 2 formas de apresentar o copo, ou está meio cheio ou está meio vazio. E eu posso apontar para o copo meio cheio e tentar iludir que depois há uma outra metade que está vazia. E o governo tem utilizado esta técnica, e eu penso que é esta técnica que tem dado uma imagem também às pessoas de uma situação melhor do que aquilo que verdadeiramente é, que não é assim tão boa, antes pelo contrário, e que nós estamos sujeitos a, como se costuma dizer, uma corrente de ar e apanhamos logo uma pneumonia. O que aqui quero dizer, como a qualquer abalo em termos económicos internacionais, nós não estamos com a vitalidade que nunca poderíamos estar com muita, não é? Não era nestes 4 anos que a coisa ganhava robustez necessária para, mas poderíamos ter mais robustez hoje do que aquilo que temos para qualquer abalo na economia à escala internacional. Esse discurso é visto em muitas circunstâncias. Reparem, por exemplo, primeiro baixavam o ISP quando o preço do petróleo subisse. E, portanto, não fizeram, já começava a apertar, então um dia anunciam, pronto, baixamos o ISP, vou cumprir a promessa. Bom, só na gasolina, pois a maior parte das pessoas gastam é gasóleo, só numa parte. E ao mesmo tempo sobem a taxa de carbono, acho que assim se chama a taxa em causa, e o preço do consumidor ainda fica mais alto. Baixaram efetivamente o ISP, esqueceram-se de dizer o contrário. Portanto, este tipo de coisas, temos uma série, agora não vou enumerar agora tudo, para não perdermos aqui muito tempo, mas este tipo de discurso é um discurso que também desacredita um pouco a política, porque mais vale ser frontal e dizer a verdade toda, dizê-la da forma que melhor nos serve. Eu aí com certeza, porque senão é estupidez, quer dizer, se eu vou dizer a verdade da pior forma para mim, aí já é estupidez, não se pede a pessoa que não seja inteligente. Agora, dizer a verdade da forma como entendemos que ela deve ser dita, mas a verdade toda. E eu acho que isso é muito melhor, é frontal e credibiliza muito mais. E este governo, nesse aspecto, não faz isso. Cortou o investimento público por todo quanto é lado, e agora anda o Ministro das Obras Públicas a correr o país de ponta a ponta, suspeito, pelo que se diz, também para se mostrar, porque vai ser o cabeça de lista do PS, não sei se vai ser, vamos ver, mas dá a ideia que sim,
a fazer, de repente a dar a ideia que faz muitas obras públicas, umas são a 10 anos, outras a 15, outras dizem que é já para amanhã, mas numa euforia para tentar dar uma imagem que não corresponde à realidade, porque a realidade é outra, as obras públicas efetivamente foram fortemente cortadas. E portanto, eu fico por aqui, que é para podermos conversar um bocadinho. Quis com isto, como digo, apanhar uma parte mais estrutural e dar agora assim uma visão mais de ordem conjuntural e da política como está nos dias de hoje. Muito obrigado.